Olá, nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por existir, agradecer a Jesus, nosso Mestre, por estarmos encarnados no planeta Terra, estamos atualmente vivendo essa experiência. Agradecer a todos os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, agradecer a você, especialmente, a você que é da Casa Espírita Fabiano de Cristo de Cacimbinha, a você que é da casa do Centro Espírita André Luiz de Maceió. Estamos conseguindo fazer, através desse fenômeno chamado internet, essa rede mundial de computadores, fazer palestra, um bate-papo, uma troca de ideias, uma reflexão sobre os ensinos de Nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, para duas casas em dois lugares diferentes. Veja o que Deus nos permite através da tecnologia. Você já parou para pensar nisso? Como a tecnologia pode nos auxiliar? Hoje no celular, rapidamente a gente se comunica com as pessoas. Hoje no celular, você está ouvindo uma palestra, você está assistindo alguma reflexão sobre os ensinos de Jesus. Fico muito feliz com isso, então saúdo a todos vocês. E o nosso tema de hoje, nós vamos tratar: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É um tema que nos é caro, porque ele inclusive faz parte, em primeiro lugar, há um registro de Kardec, sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E a gente vai examinar isso junto com você. Obviamente vamos examinar também no Livro dos Espíritos, a caridade entendida por Jesus, e obviamente também na obra complementar de Emmanuel com Chico Xavier, nós vamos também examinar. Mas antes de tudo, nós sabemos que a gente costuma muito pensar, mas a gente também precisa sentir, não só raciocínio, mas também e principalmente o sentimento. Porque o pensamento cria, mas é o sentimento que guia. Já parou para observar isso? A quantidade de vezes que nós nos pegamos agindo de determinada forma que às vezes nem para pensar, porque é o sentimento que está guiando. Quando é um sentimento bom, tranquilo, sem problema. Mas quando não é um sentimento bom, para onde é que estamos levando? Então, é preciso cuidar também do sentimento. Por isso é que eu vou convidar você agora, tá bom? Para que juntos nós possamos tocar uma música. Uma música que reflete a nossa... Eu gosto de tocar essa música porque ela reflete a nossa condição atual de aprendiz de Jesus no planeta Terra, acima de tudo, vivenciando essa experiência maravilhosa de viver, especialmente no momento atual, a importância desse momento atual que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Agora, lembrando o nosso querido amigo Nando Cordel, lá de Pernambuco, grande cantor, a Terra é uma escola. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, eu quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Foi um ensaio, você cantou? Bom, se não cantou, agora é o momento de cantar. Já conheceu a música? Vamos junto? Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, eu quero viver. Canta comigo! Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor,
Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. É o convite que a música nos faz, em primeiro lugar, mostrando para nós que nós estamos na terra, nessa escola maravilhosa, criada por Deus. Na verdade, co-criada por Jesus com Deus. Porque a terra, segundo nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Deus entregou a Jesus a massa solar, saindo do Sol para plasmar o planeta que nós... Que grandeza, né? Então Jesus criou, com Deus, então co-criou o planeta para nós. Para quê? Para nós aprendermos. Por isso que a música diz, eu quero paz na minha vida. Olha só, quem é que não quer paz? Quero luz no meu caminho, eu quero viver. Claro, a vida vale a pena ser vivida, independentemente da dificuldade que nós estejamos passando, independentemente dos desafios, dos problemas, não vale a pena viver. Olhe, tenha certeza, se você está passando por algum desafio agora, alguma dificuldade, algum problema de emprego, problema de relacionamento, não importa. É importante sim, mas em momento algum se esqueça de que Deus criou você e eu, nós, para sermos felizes. A proposta é que nós, espíritos imortais que somos, nós precisamos continuar vivendo. Seja agora encarnado no mundo físico, seja no mundo espiritual. Nunca morreremos, porque a vida, ela é eterna e o espírito é imortal. Então, o nosso tema de hoje, nós vamos falar de uma regra básica, fundamental para o espírito imortal, que é: fora da caridade não há salvação. Essa palavra caridade você já ouviu, essa palavra salvação também você já ouviu. A gente vai falar um pouco sobre ela. Mas nesse momento atual, especialmente no momento de pandemia, é fundamental nós pararmos para pensar um pouco sobre isso. Você já parou para pensar? Esse tema, esse momento atual que nós vivemos de pandemia, a importância da caridade. De que caridade estamos falando? Então, eu já quero colocar 3 perguntinhas básicas para você ir pensando aí. Você que está nos dando a alegria de assistir essa, podemos chamar palestra virtual, live, como você quiser, tá? Mas que está nos prestigiando, ouvindo, assistindo, seja no celular, seja no notebook, no tablet, onde você estiver. Você está sendo convidado comigo, Alonso Filho, seu irmão, a refletir. 3 perguntinhas básicas. Primeiro, se eu falei fora da caridade não há salvação, o que é caridade? O que é caridade? Eu acho que é importante nós examinarmos isso, não é? O que é caridade? O que é salvação? A gente ouve um conceito aí de salvação corriqueiro, né? Do dia a dia, de como alguém fazendo por nós e resolvendo o nosso problema. Será que é isso? Na visão espírita, pode não ser essa visão. E para a terceira pergunta, é correto dizer que fora da caridade não há salvação? É correto dizer isso? Essa frase que dá o nome ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, de logo eu quero lhe fazer um esclarecimento, tá bom? Antes da gente responder essas perguntas. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho novo, não, ok? O Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de interpretação do Evangelho de Jesus. Olha só, esse livro que vocês estão vendo aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é Evangelho criado. Inclusive, interessante, uma história interessante. Eu encontrei com uma amiga minha, católica, tenho amigos católicos, evangélicos, nós somos irmãos, né? Isso é mais importante. A religião é a do amor. É da fraternidade, é da paz, é da harmonia. Encontro com uma amiga minha na academia, fazendo musculação. E ela chegou para mim: Alonso, você é espírita, né? Eu digo: sou espírita. O que é que há? Vocês lá têm o Evangelho, aliás, tem a Bíblia de Kardec? Eu digo: não, essa não tem não, na doutrina espírita. Tem não. Tem o Evangelho segundo Kardec? Também não. Tem o que, afinal? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a mesma coisa? Eu digo: não. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de interpretação do Evangelho de Jesus.
ok? Ou seja, no Evangelho segundo o Espiritismo existe um conjunto de regras, de, vamos dizer assim, pesquisas, de análise, de observações de Kardec, que era um estudioso, junto com os espíritos superiores que auxiliaram ele a fazer esse livro. Ele está ali para interpretar e entender os ensinamentos de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele reúne as principais lições morais de Jesus. Que é a lição moral? É a lição que fala de comportamento. Distinção, diz Kardec no Livro dos Espíritos. Moral é a distinção entre o bem e o mal. Então, uma lição moral é aquela que ensina a distinguir o bem do mal. E aí, a gente vai nesse comportamento de escolher o bem e não o mal, ou erradamente escolher o mal e não o bem, está tendo um comportamento moral ou amoral. Tá certo? Então, é importante nós sabermos que a moral está ligada ao nosso comportamento. Então, quando você ouvir falar de o Evangelho segundo o Espiritismo, saiba, são as lições morais de Jesus, que está no Novo Testamento, colocadas em livro e trazidas interpretações daquelas lições. É assim que funciona. Tá bom? Lição moral referente a comportamento. Então, antes de responder essas perguntas, o que é caridade, o que é salvação, e o que é, e aliás, se é correto dizer que fora da caridade, né, não há salvação, eu quero que, inclusive, você vá pensando aí, viu? Vá pensando, vá examinando você, com quem mais estiver do seu lado, com a esposa, o esposo, o amigo, a amiga, quem for, quem você estiver do seu lado, ou até sozinho, né? Conversa com você mesmo, conversa com o teu anjo da guarda e analise essas perguntas, tá bom? Que a base da nossa vai seguir a nossa fala, tá certo? A nossa live, a nossa palestra virtual com você. Então, veja só. Nós temos uma pequena história que eu queria que você examinasse antes de falar disso, tá bom? Joana era casada com Alfredo, tá? Não é um nome fictício, não é nome de ninguém. É uma história, mas não é nome fictício. Então, Joana era casada com Alfredo. E ele vivia com a mãe dele, Dona Maria. Dona Maria vivia com os dois. Então, Dona Maria era sogra de Joana. O que acontecia? Dona Maria era muito zelosa com o filho, cuidava demais do filho, cuidava demais. Mas o cuidado dela às vezes exagerava, porque ela ficava observando o que ela fazia, né? O que a nossa querida Joana fazia. E, logicamente, muitas vezes ela não só não elogiava, como criticava. E dizia que não estava bom. Por exemplo, fez um arroz, o arroz podia ficar mais seco, ou o arroz devia ter ficado mais molhado, ou está salgado ou não está, essa mesa está arrumada ou não está. E isso incomodava um pouco Joana, sabe? Incomodava, ao ponto de ela fazia de tudo para agradar, mas a sogra estava sempre ali, marcando presença, marcando pertinho e, vez por outra, criticando ela, inclusive na frente do filho. Resultado, Joana ficou tão chateada, mas tão chateada, que saiu de casa um dia e disse, olha, eu vou procurar algum jeito para dar um jeito nessa minha sogra, eu não consigo mais não. Olha só que coisa errada. Pensou em coisa ruim, vem influência ruim, não é? O que aconteceu? Soube que havia uma pessoa, né, lá no mercado da produção, em Maceió, né, eu digo lá, aqui no caso, em Maceió, que eu estou em Maceió, fazendo o quê? Vendendo raízes, vendendo produtos naturais, né, normalmente do campo, né, trazia os chamados produtos medicinais. Mas sabia também que aquele senhor, ele também, aquele chamado raizeiro, ele também vendia veneno. E ela foi chateada e procurou esse senhor. Senhor Joaquim, eu quero falar com o senhor. O que é que há? Olha, eu estou muito chateada com minha sogra abusa a minha vida, não estou aguentando mais não. E eu queria falar com o senhor, quer que o senhor podia me ajudar para eu eliminar a minha sogra? Disse, como? Tomou um susto. Eliminar a sua sogra? Minha filha, pelo amor de Deus, eu não sou assassino. Não, mas eu quero que você me dê algum produto aí para eu ir dando a ela, para ela ir de repente desencarnar. Minha amiga, isso é uma coisa muito séria que você está falando. Mas faz o seguinte, não vou interferir no seu livre-arbítrio, na sua escolha. Vá para casa, pense direitinho, se for amanhã você eu vou lhe dar um produto que você vai dar ela todo dia. Né? E aí você vai conseguir eliminar a sua sogra. Só que você vai levar esse produto e vai seguir rigorosamente as minhas orientações. Tá certo? Ah, tá certo, foi embora. Resultado.
Foi embora para casa. Vou pensar. E ele disse, pense direitinho, se você quer mesmo isso. Ela foi dormir, né, tranquila, pensando, orou, disse, meu Deus, será que está certo, está errado, o que eu estou querendo fazer? Aquela dúvida, porque intimamente o bem está em nós, a lei de Deus está em nós. Então quando você quer fazer alguma coisa errada, fica aquela coisa incomodando. Bom, só que quando acordou de manhã, logo cedo, ela acordou cedo para preparar o café. Só que a sogra já tinha preparado o café, primeiro do que ela. Olha, acordou cedo para preparar o café, a sogra tinha preparado o café. E ela que não gostava, tá certo? Por exemplo, dos ovos estalados, a senhora fez ovos estalados e mole, que ela gostava do ovinho duro. Já ficou muito chateada, só porque o filho gostava, mas ela não gostava. Resumindo, ficou chateada, saiu de casa, foi dentro do mercado da produção, procurar o seu Joaquim. Seu Joaquim, me dê aquele produto que o senhor falou, que eu quero. Eu quero levar para minha sogra, me orienta como é que tem que fazer. Só, eu vou lhe dar esse vidrinho aqui, tá certo? Eu já preparei ele, você vai levar para casa, é um pozinho. Você vai botar na comida dela. Todo dia ela vai comer, tá certo? E você vai ter que seguir minha orientação, porque aí você dando a ela, vai chegar um determinado momento que você vai eliminar a sua sogra. Tá certo? Aí ela tá certa, ela ficou assim, né, chateada que tava, quero, pegou o vidro. Disse, olha, você vai o seguinte, como você vai levar um produto, esse meu produto, você vai ter que fazer o seguinte. Se você acontecer de fazer o mal à sua sogra, todo mundo vai perceber que foi você. Então o que é que você vai fazer? Porque você vive brigando com ela. As pessoas sabem que vocês não se dão bem. Você vai fazer diferente. Você vai ficar amiga da sua sogra. Eu ficar amiga daquela megera? Sim. Você vai ficar amiga da sua sogra. Dê um jeito, se vire. Arruma um jeito para ficar amiga dela, para poder as coisas não derem problema para você. Mas todo dia você coloca um pozinho lá na comida dela. E ela foi e levou o vidro para casa. E ficou pensando, o que é que eu vou fazer? Então chegou em casa, o tempo estava quente, já preparou um suco, já botou o pozinho lá dentro, deu uma ajeitada e levou para a sogra. A sogra estranhou, né? Nunca tinha trazido a minha sogra um copo de suco para a senhora, um para ele, um para a sogra estranhou e tomou, né? Quando foi na hora do almoço, queria levar comida, preparou a comida antes, botou o pozinho e levou para a sogra começou a perceber que ela estava querendo agradar ela, mas no primeiro momento desconfiou, mas foi aceitando. Bom, mas o seu Joaquim disse que tinha que ficar amiga. Então, para ficar amiga, ela tem que procurar o quê? Se esforçar para compreender a outra, para poder também entender o que a outra gostava e efetivamente agradar ela. E estava às vezes assistindo televisão à noite, normalmente ela ficava aquela confusão com o controle remoto, quem ia passar. Ela chegou, sentou, a sogra disse, você vai querer ver o quê? Não, que a senhora ouviu, assiste. A sogra estranhou, vai. E isso foi se repetindo, e ao longo do tempo ela dando o pozinho, colocava o pozinho na água, na comida, no café, e constantemente procurando fazer amizade com a sogra. Começou a comprar produtos para a sogra, o que ela gostava, evitou de comentar mais, de criticar, até que um ponto, fez tanta amizade com a sogra, que uma noite a sogra orando, olhou assim antes de dormir e disse, meu Deus, essa minha nora, eu achei que ela não era boa para minha filha, mas eu acho que ela é gente boa demais. Estou começando a perceber que ela é muito gente boa. Eu vou começar a mudar com ela. E vou começar já amanhã. Então, quando foi no outro dia de manhã, ela foi, acordou, soube o café, o tipo que ela preparava, preparou como ela queria o café e foi dormir. Quando o filho acordou, aí sentou, tomou café e tal, perguntou o que foi que preparou, ela disse que foi a nora. A nora estranhou. E aí ela começou a fazer bondade também com a nora. Começou a agradar. Naqueles momentos em que o filho chegava atrasado, não vou comer, eles venham comer com a sua esposa, fica comida. Resumindo, a sogra também mudou de comportamento em relação a ela. Com isso, o que é que aconteceu? Daqui a pouco, a sogra estava tão agradável a ela, que ela chegou em casa, numa noite, olhou para o vinho já acabando. Meu Deus, eu vou eliminar minha sogra. E agora o que é que eu vou fazer? Correu para o seu Joaquim. Seu Joaquim, pelo amor de Deus, me ajude. Ele, o que é, minha filha? Diga aí. Olha, o vidinho está acabando, mas o senhor mandou ficar amigo da minha sogra, eu fiquei amigo da minha sogra, ela ficou minha amiga também, nós estamos dando tão bem, e agora estou preocupado. Como é que eu vou eliminar minha sogra? Eu estou me dando muito bem com ela. Aí o senhor Joaquim disse, mas você já eliminou sua sogra. Como assim ela vai morrer? Não, você eliminou a sogra que você pensou que era ela, que existia, a imagem que você tinha dela. Quando você se permitiu cuidar dela, você, obviamente, a tratar, a fazer amizade, a abrir mão de algumas coisas para se dar bem com ela, você começou a também fomentar nela essa boa vontade. E com isso, você com boa vontade, ela com boa vontade, resultado, as duas estão amigas agora.
Mas, seu Joaquim, agora o que eu vou fazer? Ela vai morrer? Não, não vai morrer não. E aquele pozinho que o senhor me deu? Ah, minha filha, aquele pozinho que eu lhe dei foi vitamina D, que eu notei que a sua sogra não anda muito, não vai para o sol, não toma sol, então eu botei aquele produtozinho pro chá, botei vitamina D ali para poder ela ir se... Tá notando que ela tá mais coradinha? Ah, ela, ai, graças a Deus. Aí foi embora. Resultado, ela foi para casa pensando e o seu Joaquim tinha razão. Na verdade, a sogra que ela queria existia, mas ela precisava ser a nora que a sogra queria também. No sentido de que compreender a sua sogra, se permitir o respeito à outra, fazer também pelo outro o que gostaria que fizesse para si. E então aí a amizade floresceu e nunca mais as duas se afastaram. Pois é, conosco pode acontecer a mesma coisa. Quantas vezes nós não encontramos com pessoas que temos uma primeira impressão que não é boa. E quando nos permitimos conhecer aquela pessoa, terminamos nos entendendo com ela. Isso tudo está relacionado também à caridade. Porque o que é a caridade? E isso é importante a gente parar para perceber, para entender. O que é caridade, o que é salvação. Vamos começar logo antes de entrar na caridade, que eu quero aprofundar mais, vamos entender o que é salvação. A gente normalmente ouve salvação como um fenômeno de que Deus, ou anjo, ou Jesus, vai nos salvar, vai nos livrar do nosso progresso, ou seja, de uma hora para outra nós nos transformamos em uma pessoa melhor. E a vida não é assim. A salvação, como nos orienta Emmanuel no Consolador explica, a salvação é a autoiluminação. A autoiluminação é brilhar a luz que há em si. Por isso que Jesus, mestre, nos orientou, brilhe a vossa luz. E esse brilhe a vossa luz é brilhar a luz que há em cada um de nós. Uma das formas de brilhar a luz é através da caridade. Da caridade. E essa caridade, por que então? Olha, se a salvação é a autoiluminação, o que é a caridade? Bom, nós podemos começar inicialmente pelo Livro dos Espíritos, pela questão 886. Olha só, no Livro dos Espíritos, que é o livro base, é o primeiro livro da doutrina espírita. E o nome já está em Livro dos Espíritos, porque está ensinamento dos Espíritos, daqueles homens que já viveram aqui, que agora estão no mundo espiritual, e que futuramente, se precisar, virão de novo para aqui. Porque esse é um processo natural. Ora estamos encarnados, ora desencarnados, ora estamos no mundo físico, ora estamos no mundo espiritual. Porque até não precisar mais voltar para o corpo físico, e para um plano maior, um plano mais elevado, porque já alcançou aquela condição de espírito puro, não tem mais defeito, não tem mais dificuldade, só o amor, só a sabedoria. Então o amor e a sabedoria é o reino de Deus em nós, é a conquista do espírito puro, aí não precisa mais encarnar, aí vai viver em esferas mais elevadas, como por exemplo o mundo feliz, que estamos a caminho, passando pelo mundo de regeneração, como por exemplo, mais na frente ainda, né, uma evolução maior que não para, no mundo celeste, que é onde vive o nosso mestre Jesus. Então, Kardec, construindo esse livro através do diálogo com os espíritos, através do médium que psicografava, né, essas respostas, essas perguntas eram para entender melhor o pensamento de Jesus, para poder nos auxiliar. Kardec é uma espécie de nosso advogado. Então, o que acontece? No Livro dos Espíritos, que ele é composto de 4 partes. A primeira parte fala das causas primárias, fala de Deus, do espírito, da matéria. A segunda parte fala do mundo espiritual e desse intercâmbio. A terceira parte fala das leis morais. A quarta, esperanças e consolações. Na terceira parte, leis morais, há uma lei que resume todas as outras leis de Deus. É a lei de justiça, de amor e caridade. Nesse capítulo, Kardec faz questão de perguntar aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Olha, não é caridade como entendia o Alonso, não é caridade como entendia Kardec. Kardec pergunta como entendia Jesus, porque ele é o mestre. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o governador espiritual desse planeta. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso guia, é o nosso modelo. É aquele que mostra o caminho e diz como seguir.
Então, perguntando a Jesus, perguntando aos Espíritos, como Jesus entendia a caridade? Os Espíritos dizem, benevolência para com todos. Primeiro item, a caridade com 3 aspectos. Benevolência para com todos. Indulgência com as faltas alheias. Perdão das ofensas. 3 regrinhas básicas para a caridade. 3 aspectos, 3 ideias importantes. Benevolência para com todos. Indulgência com as faltas alheias. Perdão das ofensas. A benevolência é a boa vontade. A boa vontade para com todos. Como é o caso da nossa querida Joana e sua sogra Maria. A boa vontade dela com a sogra de buscar construir a amizade favoreceu a amizade. A boa vontade. Lembra da passagem do Evangelho que anuncia o nascimento de Jesus? Quando o anjo Gabriel, está lá no Evangelho de Lucas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, terá paz aqueles que têm boa vontade. O que é a vontade, como explica Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é a gerente da mente. É o querer. Eu quero. Quando eu quero, eu posso, eu consigo. Então, o querer, a vontade, ela gerencia a nossa mente. O nosso querer define que caminho vamos tomar. Então, é importante ficar atento, que temos boa vontade, ou seja, ter uma vontade boa para com as pessoas. Quantas vezes nós não deixamos de auxiliar, simplesmente que faltou um pouquinho mais de boa vontade, faltou um esforço a mais para auxiliar. E aí vem o outro item, indulgência com as faltas alheias. Não está condenando ninguém, não está medindo as pessoas, não está julgando, é fundamental. Indulgência vem de indulgere, vem de o doce que há dentro. Dulcere, doce, indulgere, está dentro. Que nós possamos, no nosso dia a dia, meus irmãos e minhas irmãs, utilizar toda a doçura que há em nós. Porque nós somos doces, nós viemos de Deus. Doçura é brandura, é gentileza, é afeto, é respeito, é carinho por si e pelos outros. E quando nós agimos assim, nós começamos então a ser indulgente com as faltas alheias, é não criticar, não julgar, é olhar com um olhar de amor, com um olhar de compreensão, de compaixão pelo outro. Não medir para não ser medido. Lembra que Jesus disse que não tiver pecado, tira pela pedra. Se examinar direitinho, pelo menos eu penso assim, eu não sou nem de pegar na pedra, imagina tirar. Devido às minhas falhas, eu ainda estou imperfeito. Eu ainda estou caminhando para a luz. E graças a Deus que quem me guia é Jesus, como a você também, meu irmão. Então, quando se diz indulgência com as faltas alheias, não está se dizendo passar a mão no errado, não, mas auxiliar aquele que está errado a voltar para o caminho certo. Não criticando, não julgando. E se tiver amizade com essa pessoa, auxiliá-lo a ter uma interpretação do como está vivendo para que ele mude para um caminho melhor. Todos nós gostamos de ser orientados, então por que não orientar? Por que não auxiliar? E o outro item, olha, falamos da benevolência e da boa vontade, falamos da indulgência e agora estamos falando do perdão. Perdão das ofensas. Qual é a pessoa no planeta que não erra? Quem não erra na Terra? Todos nós erramos ainda. Por quê? Porque queremos errar? Não deveríamos. Se errar porque quer errar, está agindo errado. Mas às vezes nós erramos porque não percebemos, não prestamos atenção, não analisamos direito, fazemos precipitadamente. Então, às vezes nós não fazemos boas escolhas. E não fazendo boas escolhas, nós cometemos erros. E quem de nós, quando erra, não quer ser perdoado? Ora, Jesus, o Mestre, que nada devia, foi crucificado. E na crucificação disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus trouxe o perdão no seu exemplo. Um dos últimos exemplos para nós foi o exemplo de perdão. Então, a caridade, ser caridoso, não é simplesmente, que às vezes a gente ouve essa palavra caridade e pensa simplesmente em dar coisas, que é importante sim. A caridade material, ela é importante. Mas a caridade material é só um aspecto. Existe a caridade moral.
A caridade é através da atitude. A atitude, por exemplo, da boa vontade, da indulgência de não julgar, a atitude de não julgar, mas também a atitude de perdoar quando alguém nos ofende. E até mesmo o auto-perdão, ser caridoso consigo. Assumir a falha, procurar reparar a falha, porque é importante isso, não temos dúvida disso. Só diante da lei de Deus não há uma falha que passe em branco. É diferente da minha atitude, minha mudança de comportamento. Por exemplo, quando eu agi errado, percebo que agi errado, eu procuro reparar, eu peço a Deus a oportunidade, Ele dá a oportunidade da gente reparar. Por quê? Foi o próprio Cristo que anunciou isso. O amor cobre a multidão de pecados. Falou através de Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Não importa se errou, não adianta ficar preocupado porque errou. Não, reconhece que errou. Se tiver de pedir perdão, alguém pede, mas busca reparar através de atitudes do bem. Então, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que trata também das leis morais, que aprofunda essa parte terceira do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma definição de Kardec. Kardec lá nos itens 2 e 3. Porque é interessante que aqui nesse capítulo 15, fora da caridade da nossa salvação, há algumas mensagens de Jesus, algumas passagens do Evangelho tratando disso. E aqui nós queremos então trazer uma passagem do Evangelho que está no Novo Testamento. Eu vou ler para você ver aqui, para você ver como é que está aqui. Olha, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. É como eu lhe falei, aqui é apenas um manual de interpretação do Evangelho. O Evangelho, o Novo Testamento, é o Novo Testamento, que veio através de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. Claro, tem as cartas de Paulo, tem as cartas de João, tem as cartas de Pedro, são o Novo Testamento, tá certo? Que está lá, já registrado, digamos assim, na história. A história já registra as diversas traduções, mas todas elas preservando, acima de tudo, o Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita também faz isso. Então, há uma passagem aqui no Evangelho de Lucas em que comenta, olha que interessante, como o evangelista Lucas diz. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. O doutor da lei, aquele que é sacerdote, aqueles que viviam ali na sinagoga, ficavam querendo tentar Jesus para pegar ele em erro. E perguntou: Mestre, que é preciso para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? Se você está dizendo o que é, se você é doutor da lei, você tem que saber o que está escrito na lei. Em especial, o que ele está falando na lei aqui, não era o Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo construído ainda. A gente está olhando aqui o registro do que já foi. Na época, quando ele fala a lei, é a lei do Antigo Testamento. É a Torá. É a lei trazida por Moisés. São os 10 mandamentos. Ele pergunta o que está escrito na lei. O doutor da lei responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus e ao próximo. Já no Antigo Testamento estava registrado. Jesus resgata isso depois, mas está lá no Antigo Testamento. E aí Jesus responde: Faze isso e viverás. Ele não perguntou a Jesus o que deveria fazer para possuir a vida eterna? Jesus disse. Perguntou o que está na lei, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: faça isso e viverás, ou seja, terás a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida do espírito imortal, que já atingiu a pureza, que não precisa voltar mais. Essa é a vida eterna. A vida imortal todos nós temos, nós não morremos, só o corpo, mas a vida eterna, enquanto conquista, é quando já atingiu a pureza. E nós chegaremos lá, seguindo a Jesus. Então, o homem não se conforma. E para prosseguir tentando, Jesus diz: quem é? Porque ele falou amar o próximo a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? Jesus então disse para ele: um homem, essa parábola que todos nós conhecemos. Está registrada no Novo Testamento, mas está registrada na história da humanidade. Parábola do bom samaritano. Vê se vocês lembram. Olha só. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder de ladrões, que o despojou, cobriram de ferimentos e se foram. Deixaram ele semi-morto. Olha que interessante. Foi atacado.
roubaram ele, bateram nele, ele lá, desmaiado, praticamente morto, semi-morto. Aconteceu que em seguida passou por ali um sacerdote, e descendo no mesmo caminho, viu e passou adiante, nem quis parar. Veio um levita, também passou adiante. Por último veio um samaritano, que viajava por ali. Tocado de compaixão, se aproximou dele. Olha que interessante. O samaritano, a Samaria era um local onde tinha vários tipos de tribos, ou seja, não havia, digamos assim, um olhar bom para a Samaria. Na verdade, os samaritanos, para os judeus, eles eram como se fossem descumpridores da lei. Então, eles olhavam de lado, assim, não davam muita a credibilidade ao samaritano. Mas Jesus fez questão de utilizar o samaritano praticando essa atitude que nós vamos ver aqui. Olha o que ele diz. Aproximou-se dele. Foi tocado de compaixão, em primeiro lugar. O amor em movimento. A compaixão. Como que Deus dissesse, cuida do teu irmão. Aproximou-se dele, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Cuidou dele. Não ficou só na palavra. Porque muita gente fulano de tal, sobre fulano de tal está passando fome e tal. Assim, mas você foi lá, se informou dele, foi levar uma cesta básica. Fulano de tal, a pessoa está no hospital. Fez uma visita, perguntou o que está precisando, mandou um zap, ligou. Não basta apenas ficar na palavra. É importante ir para a ação do bem. Porque a palavra pode ser a palavra do bem, mas a ação seguida, naquele momento em que a gente sabe que a pessoa precisa, é fundamental. Então, Jesus, ao fim, pergunta a ele, qual desses te parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? Qual deles? O sacerdote? O levita? O bom samaritano? E aquele doutor da lei respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vá e faz o mesmo. Olha só, Jesus está mostrando, Jesus pega um exemplo de um cidadão, uma pessoa, o samaritano, que não era tão bem visto na coletividade, mostra ele fazendo a caridade. E faz toda a diferença. O que Jesus quer fazer com isso? Jesus não coloca o samaritano apenas à toa, não. Ele coloca que era visto como herético, que não dava a atenção devida às leis mosaicas, à lei mosaica. O que ele diz? Ele coloca ele praticando o amor, mostrando acima de tudo que a caridade está acima de qualquer convenção. Não considera, por isso, então, a caridade não apenas como uma das condições da salvação, da autoiluminação, do encontro com a situação de vida espiritual melhor. Não, ele coloca como única condição a caridade, que é a única condição de autoiluminar o ser humano. Ele coloca, inclusive, como primeiro lugar, por quê? Porque essa caridade, ela abrange todas as demais. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. Por quê? Ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A caridade, mas a humildade. A caridade é o oposto do egoísmo. A humildade é o oposto do orgulho. E toda a moral, diz Kardec, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Na caridade que nos faz vencer o egoísmo, de pensar só em eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto Tadeu, porque aprende um amigo meu. Que é isso? E o outro? Nada contra, não há nada de errado de nós pensarmos em nós. Mas não podemos pensar só em nós. Precisamos também pensar no outro. No momento atual, na situação que vivemos mais ainda, nós precisamos auxiliar as pessoas que passam por dificuldade. Não só financeira, não. Pessoas que às vezes precisam de um telefonema da gente para poder ficar em paz. E a gente lembrar ela, vamos lá, força, fé em Deus. Dá uma força. E quando for possível, às vezes, se ela precisar, uma ajuda material. Então, o que acontece, meus irmãos? Nós percebemos que todo o esforço que Jesus faz é destacar para nós. Todo o esforço, me permita, não é? Jesus é o poder. Todo o direcionamento da sua ação é de combater o egoísmo e o orgulho. É de destacar a caridade e a humildade. Então, o que é que nos leva então a observar?
de que quando se fala que a caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação, é correto dizer isso? Sim. Mas por quê? Por que é correto dizer isso? Nós já estamos começando a desenhar na nossa mente essa ideia, nos convencendo de que a caridade traz para nós a autoiluminação. Mas eu quero concluir a nossa fala, estamos já chegando perto do final, vamos ser só essa mensagem e vamos ter uma música para a gente concluir a nossa fala, tá bom? Então, tem uma mensagem nesse livro aqui que é muito interessante, olha. Bênção de paz, tá? Bênção de paz. Através de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O nome da mensagem, o número é a mensagem 18 desse livro. Você, quando puder, dê uma olhada em casa com mais calma. O título da mensagem, Ante a Força do Bem. Então veja, nós já vimos, resumindo, nós já vimos a caridade como entendia Jesus, benevolência, boa vontade para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Nós já vimos. Nós vimos então que, isso no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nos mostrou que Jesus centrou sua ação para combater em nós o egoísmo e o orgulho. O orgulho que me faz pensar que sou melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem dinheiro, nem poder, nem beleza, nem influência social torna ninguém melhor do que o outro. Mas Jesus mostra que ninguém deve considerar-se melhor do que ninguém. Por isso ele destacou a virtude da humildade. Ele mesmo deu o exemplo quando nasceu na manjedoura. Importante isso. O governador espiritual do planeta nasceu na manjedoura. Não tinha, como ele mesmo diz no seu evangelho, uma pedra para encostar a cabeça. Até para desencarnar, o seu corpo físico daquela oportunidade foi para o túmulo de José de Arimateia, emprestado o túmulo. Então, Jesus mostrou na prática o desapego e a humildade de um governador espiritual do planeta vir para o planeta sem trazer todos os confortos que às vezes nós, quando temos qualquer cargozinho aí, queremos ter conforto para poder fazer as coisas que precisamos fazer, para cumprir o nosso dever. Mas vamos voltar aqui. Então, nós vimos isso. Agora estamos vendo uma mensagem de Emmanuel que destaca a primeira carta de João, capítulo 4, 16, que diz: Deus é caridade. Ó, Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Vou repetir. Está na primeira carta de João, o evangelista, capítulo 4, versículo 16. Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Então, quando eu estou praticando a caridade, eu estou em contato com Deus, porque eu estou agindo no amor. E Emmanuel diz assim: muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer o verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força, por exemplo, não resolve um cálculo aritmético, cálculo matemático, nem compõe uma melodia de uma música. No entanto, o amor ao estudo faz com que o homem se movimente até em direção às estrelas, porque vai crescendo, vai evoluindo. Olha o progresso que nós estamos aqui utilizando. Foi o amor ao estudo, a tecnologia e a comunicação entre as pessoas que se conseguiu formar a internet e toda essa tecnologia que nós usamos, o amor ao estudo. E diz Emmanuel ainda, e é o amor à arte, a dedicação à arte, a dedicação ao estudo da arte, a sentir a arte, a produzir, que faz a construção de belas sinfonias. E Emmanuel diz, é necessário amar para entender e construir. Para entender e construir. Quantas vezes nós não precisamos parar para examinar como nós agimos? E quando conseguimos fazer isso, nós começamos a compreender o outro. Que muitas vezes o outro está em desequilíbrio, não a gente. Eu lembro de uma história interessante em que duas irmãs, olha, uma amiga foi na casa de duas irmãs. E lá nesse almoço, ela percebia que uma irmã ficava só reclamando e a outra o tempo todo calada. Só ouvindo, quando ela terminava de falar, dizia, mas não pode ser assim. Tentava desfazer um pouco para amenizar aquela raiva que ela estava. O almoço todo, ela reclamando e outra. No final, chamou a amiga à parte e me diga uma coisa, você passou a noite, o almoço todo,
A outra reclamando, você tão tranquilo. De vez em quando você fala, mas você não chateia com isso não? Ela disse, não. Por que você não chateia? Porque o problema não é comigo, é com ela. É ela que está desequilibrada. Mas você fica, mas se eu sou irmã dela, se eu não ficar, não der atenção a ela, se eu não entender, como é que eu vou poder construir alguma coisa de amizade com ela, se eu não entender? Então, é como diz a Amanda aqui, é necessário entender. Entender que, por exemplo, se o outro está desequilibrado, não precisa equilibrá-lo também. Ou aumentar o desequilíbrio dele ou até me desequilibrar. Eu tenho que agir conforme a minha consciência. Ali, Deus está aqui. Eu preciso agir no bem. E Emmanuel diz, a força tiraniza, o amor reina. Deus é caridade. Deus está no bem, no verdadeiro bem, que é o bem para todos. Quando você conseguir fazer algo, quanto mais amplo atingir, quanto mais pessoas atingir o bem que você faz, ou seja, você vai tomar uma decisão, deve ponderar essa decisão para alcançar o maior número de pessoas possível. Essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é alcançar o maior número de pessoas possível. É fundamental saber isso. O bem comum, o bem coletivo. Se o que eu quero vai atingir o bem da coletividade, isso não está com Deus. É importante a gente ficar atento de a vontade de Deus. O que é o bem? Tudo aquilo que está conforme a vontade de Deus. O que é o mal? O que está contrário à vontade de Deus. E a vontade de Deus é o bem. A vontade de Deus é o amor. Por isso que Emmanuel diz que Deus é caridade. Está no bem verdadeiro, que é o bem de todos. Então, que nós possamos pensar nisso e transformar as nossas atitudes através de atitudes do amor. Não importa dos erros cometidos, importa sim para saber que errei, para corrigir, mas não para ficar me torturando. E o que eu devo fazer é, a partir da minha consciência de que eu preciso me transformar, que eu preciso melhorar, que eu preciso e posso ser alguém mais humilde, menos orgulhoso, mais solidário, mais caridoso, menos egoísta, através do amor que transforma. Então nós vamos concluir a nossa fala, agradecendo demais a todos vocês, meus queridos irmãos, que assistem essa live, vocês da Casa Espírita Frei Fabiano de Cristo, de Cacimbinha, e vocês, meus irmãos e minhas irmãs, do Centro Espírita André Luiz de Maceió. Agradeço demais a vocês, a atenção de todos e o convite que me fizeram para ter essa alegria de estar com vocês. Quero concluir com a música Amar para Transformar. Amar e nada exigir de ninguém, está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz, quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só começar. Eu quero, eu posso, eu vou amar. Amar e me amar pra transformar. 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 Vamos juntos. O amor transforma. Amar e nada exigir de ninguém, está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz, quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só começar. Eu quero, eu posso, eu vou amar. Amar e me amar pra transformar. 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 Então, meus amigos, agradecendo a presença de todos, presença virtual, mas você que parou, que está no celular, que está no computador, onde você estiver, agradeço a sua atenção e procuro trazer para você e para mim a seguinte reflexão. Se Deus é amor, se Deus é caridade, por que não está em Deus? Por que não está fazendo bondade? Refletimos sobre isso, fiquemos em paz. Um beijo no coração de todos como irmão, muita paz e muita luz. Firmes com Deus, firmes com Jesus. Até a próxima. Fique com Deus.